Bom dia, meus irmãos. Bom dia, paz. Na mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, eu quero ler aqui versículos que li um pouco mais cedo, que diziam o seguinte: Apocalipse capítulo 21 diz o seguinte, a partir do verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém. Como é sério isso, né? Como são verdadeiras e impactantes as palavras que eu acabei de ler, e você pode conferir aí na sua Bíblia, Apocalipse 21, versos 4 a 8. E é interessante, porque se não vigiarmos, nós temos a tendência a não tocar nessas coisas, nesses assuntos, a não falar disso, a não falar do pecado e de suas consequências. A gente tem uma tendência a estar sempre falando do amor de Deus, sempre falando das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, falando sobre vencer desafios, sobre prosperidade, sobre um monte de coisas que são boas, são interessantes e são verdadeiras. Mas nós não podemos deixar de falar do pecado e de suas consequências. Nós não podemos de forma alguma nos esquecer do que a palavra diz que vai acontecer com aqueles que não se desviaram dos seus maus caminhos, se arrependeram dos seus pecados e se converteram. Nós não podemos deixar de falar disso. Não dá para a gente passar pano nessa situação, nessas verdades, fazer de conta que elas não existem, não falar delas porque, afinal de contas, elas podem incomodar algumas pessoas. Vamos falar do amor de Deus. Vamos falar de uma vida exponencial. Olha que palavra bonita, né? Uma vida exponencial, uma vida sobrenatural. Mas e o fim desta vida? Como é que vai ser? Por mais que você fale do amor de Deus, se você não pensar no fim das coisas, em como vai terminar esta história para os que creem, para os que não creem, para os que obedecem, para os que não obedecem, você está deixando de falar algo que é precioso. Para quem já leu a Bíblia toda sabe que vai terminar tudo bem, mas não para todo mundo. Vai terminar tudo bem, mas não é para todo mundo. É para quem obedecer, é para quem crer, é para quem buscar viver com Jesus. É para quem busca se arrepender, é para quem busca se aperfeiçoar para a glória de Deus. Jesus pagou um alto preço por todos nós. É verdade. Glórias a Deus por Jesus. Mas o que nós temos feito com aquilo que Jesus nos deu de presente? De que forma temos conduzido a nossa vida? A gente vai continuar falando sempre sobre as bênçãos, sobre a prosperidade, sobre as portas abertas, sim, é claro. Mas e essa vida cheia de pecados? Mas e essa vida sem arrependimento, sem conversão verdadeira? E essa vida de mentiras, que sejam pequenas mentiras, mas ainda assim não deixam de ser mentiras? E essa idolatria? Ora, mas há idolatria no nosso meio? É claro que há, é evidente que há muita idolatria no nosso meio. E nós precisamos estar atentos a este engano, a este erro, para não continuar nesta prática da idolatria. Idolatria em relação a alguns nomes, em relação a algumas placas, em relação a alguns cantores. Idolatria, ela existe no nosso meio. Ainda, por mais que ela tenha que ser abandonada, ela ainda existe. Gente incrédula, gente covarde no nosso meio. Sim, para eles também há um lugar reservado. E não é o céu, não é junto do Pai. É no lago de fogo que arde com enxofre.
Esta é a segunda morte. Portanto, não deixemos de falar dessas verdades absolutas, verdadeiras e eternas. Para quem não se arrepende, para quem não se converte, para quem não permanece, para quem retrocede, para quem volta à prática do pecado, mesmo que seja vez ou outra, despistadamente, ninguém está vendo, tem um lugar reservado para essas pessoas. A quem tiver sede, o Senhor dará de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Mas é o vencedor que vai herdar tudo isso. É o vencedor que vai herdar tudo isso. E terá Deus como Senhor e será tratado como filho. Pense nisso em nome de Jesus. Não brinque com as coisas de Deus. O final da Bíblia diz que vai terminar tudo bem. Mas para quem crer, para quem obedecer, para quem persistir, perseverar. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esta manhã, obrigado pela audiência dos irmãos, obrigado pela oportunidade de compartilhar da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Por maiores e melhores que sejam as Suas promessas, as promessas contidas na Tua palavra, Pai, nós precisamos, vez ou outra, lembrar os irmãos que precisamos viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos falar do pecado e de suas consequências. Nós precisamos tocar neste assunto, por mais difícil que seja em algumas ocasiões. Não é para entristecer ninguém, é para que haja transformação, é para que haja conversão verdadeira e genuína. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus, a nos manter firme neste propósito, de pregar a Tua palavra, não para agradar a homens, mas para obedecer ao Senhor, para glorificá-lo, para exaltá-lo, em nome de Jesus. Amém.